Graça e a paz de Cristo Jesus, meus queridos irmãos. Ontem nós tivemos aqui um culto de batismos, um culto muito especial. 56 irmãos nossos foram batizados. Louvado seja o Senhor. E no final eu fui para uma comemoração de um casamento e um dos irmãos que havia sido batizado, ele que se casou lá, e ele disse: eu estou muito feliz, porque fui batizado, me casei e amanhã vou ter o privilégio de participar pela primeira vez da ceia do Senhor. Quantos foram batizados aqui? Tem alguém aqui? Levante a mão, os que foram batizados. Tem ali, vários deles estão por aí. Então, sejam bem-vindos a este lugar, não é? É uma bênção que nós podemos participar da ceia do Senhor, deste cerimonial tão importante na vida do cristão, que foi instituído pelo Senhor Jesus, para que lembremos o seu sacrifício por nós, o seu corpo ferido na cruz, o seu sangue ali derramado a favor dos nossos pecados. Então, antes de fazer isso, eu quero conversar um pouco com os irmãos, e quando eu digo conversar, é porque talvez o que eu vou falar não venha tanto em formato de mensagem, mas venha em formato de uma conversa, de pastor com igreja. Deus tem me dado o privilégio de trabalhar com os irmãos já há 16 anos, e é sempre um temor muito grande que a gente vem aqui à frente. As pessoas falam: pastor, você consegue falar lá na frente? Não, nem sempre, ainda bem que fica o púlpito na frente, a mesa, então dá para você ver as pernas tremendo. Mas temos acompanhado bem de perto tudo o que acontece na vida da igreja. Às vezes nós somos deficientes na maneira de passar as informações adiante, e outras vezes a gente nem consegue fazer isso em função da correria, das responsabilidades múltiplas que estão não só sobre mim e os demais pastores, mas também sobre os líderes desta igreja, e nem sempre todos estão totalmente cientes e atualizados do que acontece nos bastidores, do que acontece por trás da igreja. Então há sim uma necessidade de uma conversa para que haja atualização daquilo que está acontecendo, e dessa forma a gente preserve a unidade no meio da igreja. Irmãos amados, se existe uma coisa que Satanás quer destruir na igreja do Senhor, é a unidade. E eu tenho orado muito nos últimos dias, batalhado em oração. Agradeço a Deus porque domingo passado falei sobre isso e vários irmãos se manifestaram dizendo: conte comigo, eu também vou levantar mais cedo e vou colocar o joelho no chão e vamos clamar ao Senhor por toda a igreja do Senhor. Muitas famílias passando por grandes tribulações, por grandes lutas, por oposição do maligno, e isso enfraquece a igreja, isso quebra a unidade, a comunhão da igreja, e é necessário que nós estejamos, vez por outra, protegendo e pensando sobre essa questão da unidade, que é um assunto muito sério na preservação da igreja do Senhor. Jesus diz lá em Lucas capítulo 11, verso 17, que uma casa dividida contra si mesma, continua, não pode subsistir, não subsistirá. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. E nós sabemos que o Espírito de Deus opera no meio da unidade. Mateus capítulo 18, verso 19, Jesus diz: quando dois de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa, ser-lhe-á dada por meu Pai que está nos céus. Eu quero ler com os irmãos o texto de Efésios capítulo 4, vamos ler Efésios capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso, no capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o verso, perdão, eu disse 11, mas não é, até o verso 15. Efésios 4, vou ler aqui na nova versão internacional, na NVI. O texto diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis
Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros. O que significa ele subiu? Senão também que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele mesmo designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como meninos, crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função ou o seu ministério. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus e Pai, pela Tua palavra, que está diante dos nossos olhos. Abençoa este momento, Senhor, de explanação da Tua palavra. Dá-nos a oportunidade de enxergar, além das letras, todo o propósito do Senhor, todo o desígnio do Senhor para as nossas vidas, a fim de obedecermos a Tua palavra e cumprirmos a Tua vontade, e os nossos ouvidos serem abertos para ouvirmos a Tua voz e fazermos o que o Senhor pretende de cada um de nós. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paulo diz nesse texto que os cristãos precisam se esforçar para preservar a unidade, utilizando-se da verdade, mas a verdade sempre dita em amor, e a unidade precisa ser preservada, segundo ele, no meio da diversidade. Há uma diversidade de ministérios, há uma diversidade de pensamentos, há uma diversidade de personalidades, há uma diversidade de dons, e eu acrescento, há uma diversidade de preferências, há uma diversidade de expectativas, mas o Senhor é o mesmo, e o Espírito é o mesmo, e o corpo, portanto, tem que ser apenas um. Então o grande desafio dele é que os irmãos aprendam a preservar a unidade no meio da igreja. E por quê? Paulo diz, primeiro, porque essa unidade aperfeiçoa os santos. Esta unidade do corpo de Cristo nos torna melhores do que nós somos. A grande insensatez humana é isolar-se. A grande insensatez é achar que não precisamos uns dos outros, que não temos que ouvir conselho de ninguém. Cristãos que são mais maduros na fé, que são mais antigos no caminho do cristianismo, são tentados, vez por outra, a achar que estão acima dos demais,
e que não precisam dar ouvidos a ninguém, e que não têm o que aprender com os mais novos. Grande engano. A Bíblia diz o tempo todo que os santos são aperfeiçoados nesta convivência de uns com os outros. E nós precisamos dos irmãos, precisamos das pessoas, com as deficiências delas, com a diferença de personalidade delas para nós, até com os seus pecados, porque nós sofremos com o pecado dos outros e somos aperfeiçoados diante de Deus, apanhamos muito, e Deus nos ensina coisas que de outra maneira não iríamos aprender. Aprendemos a dividir, aprendemos a amar incondicionalmente como Deus nos ama. Todas estas coisas fazem parte do aperfeiçoamento dos santos. Você está sendo aperfeiçoado? Quem caminha lado a lado com você? Quem ora com você? Quem tem autoridade da palavra de Deus para sentar do seu lado e falar: irmão, vem cá, vem cá, senta aqui. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo, você está errando. Olha aqui a palavra de Deus. Quem faz isso com você? Ah, Jesus faz comigo. Você realmente é muito bom. Não é assim, irmãos. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para ser aperfeiçoados. Segundo, no verso 12, Paulo diz que nós precisamos dessa unidade para que haja desenvolvimento do ministério. Se há uma diversidade de capacidades, de visão de trabalho, à medida em que nós unimos os nossos esforços, nós vamos ajudando a igreja do Senhor a crescer por todos os lados, mas de uma forma mais inteligente, mais coerente, melhor integrada, utilizando melhor os recursos de Deus. Porque, claro, cada um de nós vai querer puxar para um lado, cada um de nós vai querer dar ênfase a um ministério, cada um de nós vamos achar que a coisa mais importante a ser feita na igreja é aquilo que tem a ver com o nosso dom, e com o nosso trabalho, e com o nosso ministério pessoal, e com a nossa preferência, e a Bíblia diz: não, porque se a igreja fosse só você, ou só eu, ela não seria o que é hoje, e ela não teria o alcance, a dimensão que ela possui. Eu fico impressionado de ver o que está acontecendo nessa igreja, irmãos, de trabalhos que vão desde aqui da cidade até lugares remotos do interior, nas mais variadas classes sociais, dentro de grandes escritórios aqui na cidade, dentro do presídio Lemos de Brito, ou da cadeia, da penitenciária, no meio dos bairros de classe média e alta da cidade, mas no meio das favelas mais perigosas de Salvador. E por que isso está acontecendo? Porque acontece no meio da igreja o desenvolvimento do ministério em unidade, no meio da diversidade, e Deus está aprovando o que está acontecendo aqui. Terceiro, Paulo diz que a unidade gera a edificação do corpo, a estruturação do corpo, o fortalecimento do corpo. Brigar com as trevas não é fácil, irmãos. Lutar contra o maligno e os seus agentes não é fácil. Quem de nós aqui pode entrar numa briga dessa sozinho e sair lá do outro lado ileso e dizer: nem me atingiu? Quem de nós? Alguém aqui teria coragem de dizer: eu posso lutar sozinho contra Satanás? Alguém pode dizer? Mas nós andamos sozinhos, nós quebramos os vínculos, nós esquecemos que nós estamos aqui para conviver uns com os outros e edificar a vida dos outros. Verso 13, Paulo diz: até que cheguemos à unidade da fé. Olha que interessante, ele está falando de unidade e ele coloca a unidade como o propósito final também. Vamos batalhar em unidade até que cheguemos à unidade da fé. Parece uma redundância de Paulo,
Mas mais uma vez, o apóstolo nos alerta da importância e da necessidade da igreja caminhar unida, fortalecida, apesar das diferenças, apesar da diversidade, de mãos dadas, lutando contra as trevas, preservando essa unidade, edificando o corpo de Cristo, desenvolvendo o ministério, trabalhando em conjunto. Verso 14, Paulo diz, para que não sejamos mais como o quê? Meninos e meninas, para não sermos imaturos, espiritualmente falando, na nossa vida com Deus, nos nossos relacionamentos, para que a gente aprenda a se relacionar com as pessoas. Henry Cloud, que é um dos mais renomados psicólogos cristãos dos Estados Unidos, tem falado no Summit algumas vezes, escreveu um livro chamado Integridade, no qual ele diz que quando ele se encontra com jovens e quer ajudá-los, porque uma das especialidades dele lá é trabalhar com pessoas, ajudando-as a descobrir a sua vocação profissional e obterem sucesso naquilo que fazem. Ele diz que os jovens precisam de 3 características para que eles tenham sucesso na vida. A primeira delas, eles precisam de uma habilidade, precisam ser bons em alguma área específica. Tem que ser melhor do que a grande maioria, naquele ponto. Tem que ter algo específico, algo a mais. Se preparar para isso, estudar para isso, se graduar para isso, o máximo que puder, e ser bom em algo. Porque o mundo não admite mais pessoas genéricas demais. Segundo, eles precisam ter quociente de inteligência emocional, capacidade de se relacionar com os outros, capacidade de conviver com pessoas difíceis, capacidade de conviver com pessoas contrárias, capacidade de ouvir críticas sem se melindrar, sem desanimar, sem ficar desencorajado, capacidade de lidar com pressões, de carregar peso nas costas, sem se encurvar, sem sucumbir, capacidade de enfrentar a pressão da vida, e não querer se desviar dos obstáculos, ou dar um passo atrás com medo de serem engolidos por eles. As pessoas que não desenvolvem inteligência emocional, elas não conseguem lidar bem com problemas, e elas não progridem, porque elas caminham até aparecer o obstáculo, e quando aparece o obstáculo, elas voltam atrás, e mudam o seu objetivo, e ficam mudando o seu objetivo a vida inteira, e nunca conseguem superar a si mesmas. Terceiro, ele diz que elas precisam de integridade. Integridade tem a ver com caráter, tem a ver com honestidade interior, tem a ver com uma vida vivida na presença de Deus, mergulhada na verdade. Essas 3 características, segundo ele, são as características que fazem com que o jovem tenha sucesso. E olhando para isso, eu disse, não é o jovem, é qualquer pessoa, é qualquer um de nós. Precisamos ser bons naquilo que fazemos? Sim, precisamos, mas precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Paulo diz, olha, vocês não podem ser meninos na fé, meninos nas emoções. Quais são as características de um menino? Primeiro, o menino é egoísta, quer tudo para ele, tem que ser do jeito dele, o mundo gira em torno dele. Um menino quer usar as pessoas para alcançar aquilo que ele deseja. Segundo, o menino não sabe cooperar, não sabe ajudar, não sabe se debruçar sobre a necessidade do outro, ele só consegue enxergar a si mesmo. Terceiro, meninos precisam de aprovação o tempo todo eles precisam de reforço, o tempo todo precisam ser aprovados, o tempo todo precisam ser elogiados. E se você não fica ali o tempo todo reafirmando aquele menino, reforçando aquele menino, ele cresce fraco. Paulo diz, vocês não têm mais que ser meninos. Se você tiver que ser aprovado por alguém, seja aprovado pelo Senhor, é o suficiente. Mas nós não somos assim. Nós fazemos as coisas e esperamos que as pessoas toquem trombeta para nós.
Nós fazemos as coisas para Deus e queremos que as pessoas nos elogiem. E quantos cristãos se afastaram da igreja, estão magoados, porque eles trabalharam, fizeram, e ninguém reconheceu o trabalho deles, então eles foram embora. Paulo diz: não sejam meninos. Um menino vive de cara feia, um menino sente raiva, um menino exacerba as suas emoções, se descontrola. Meninos são assim. Meninos são dependentes demais, não são capazes de se virar, não são capazes de cuidar de si mesmos. Como poderão cuidar de outros, se ainda não cuidam de si mesmos? Paulo diz assim: irmãos, não vamos ser meninos, não vamos ser meninos, antes vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que Deus opere o seu propósito por meio das nossas vidas. Algumas orientações, irmãos, que eu queria dar para os irmãos nesta manhã. Como pastor, pensando na responsabilidade que nós temos, pensando na preservação da unidade, pensando na responsabilidade de cuidar de tantas vidas. Ontem, 56 pessoas foram batizadas aqui. Quem são elas? Elas vêm de um universo de experiências. Algumas trazem dúvidas enormes no seu coração. Elas aprenderam os princípios básicos elementares da fé cristã e foram batizadas confiando na graça do Senhor e na liderança desta igreja, e agora elas estão aqui olhando para nós e pensando assim: como é que a gente vai crescer na fé? Então, a primeira orientação que eu quero dar à igreja nesta manhã, relembrar a igreja, é que nós precisamos redobrar o nosso cuidado com os novos na fé cristã. Você entende isso? Quem aqui tem mais de 3 anos de vida cristã? Levante a mão. 3 anos ou mais. 3 anos ou mais. De todos esses que levantaram a mão, eu não vou pedir para levantar agora. Quantos estão acompanhando um novo convertido? Passo a passo, na fé cristã. Não precisa levantar a mão para mim não. Quantos estão acompanhando? Eu estou ajudando um outro irmão a crescer na fé. Estou ensinando eles princípios elementares da palavra de Deus. A oração, a leitura bíblica dirigida, comunhão com a igreja, os dons espirituais, os relacionamentos familiares, os relacionamentos na vida profissional, como lidar com o dinheiro, como resolver os problemas do casamento, como tratar, como evangelizar, como falar de Jesus. Você ensina os mais novos na fé, você os acompanha, você ora por eles, quando eles estão desanimados, quando eles estão sendo tentados, quando Satanás se arvora sobre eles, cercando-os como um leão, tentando tragá-los, sugar a fé deles. Quem sustenta os novos convertidos com a oração, irmãos? Você ora por algum deles? Tem algum deles lá no seu caderninho de oração, que você diariamente dobra o joelho e fala: Senhor, renova a fé do meu irmão, em nome de Jesus, sustenta a fé dele, que a tua graça esteja sobre ele, Senhor, que o Senhor o cerque com os teus anjos, para que ele não desfaleça, diante da provação imposta por Satanás. Você faz isso? Ou você tem mais de 3 anos de vida cristã e você nunca acompanhou ninguém, nunca ajudou ninguém, não está sendo bênção para a vida de ninguém? O ideal é que a gente acompanhe uma pessoa, 1 ano, até que ela esteja acompanhando o outro, e aí você passa a acompanhar outro, e esse vai acompanhar outro, e você passa a acompanhar outro, e se nós fizermos isso, a igreja vai se multiplicar de uma forma ordenada e saudável, e com um poder inimaginável para impactar o mundo. Então, primeira orientação espiritual que eu quero dar aos irmãos hoje: redobre os cuidados com os novos na fé. Orem por eles. Como Jesus orou em João 17, a oração de Jesus está registrada em João 17. Como Jesus orou por nós, por mim, por você, ore pelos novos. Jesus falou assim: Senhor, eu oro para que nenhum deles se perca. Nenhum daqueles que o Senhor me deu se percam. Então eu oro por eles.
Ensine a palavra de Deus. Jesus diz em Mateus 28, 19, o Senhor diz: olha, a autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fizemos isso ontem. E o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que um novo convertido precisa? O que uma pessoa depois de ser batizada precisa? Ser ensinada na palavra de Deus. De quem é essa responsabilidade, irmãos? Responde para mim, de quem é? É minha só? É minha também, mas é sua também. Não escandalize os novos convertidos. Não dê mau testemunho. Não haja de uma maneira que irá desencorajá-los a perseverarem no caminho. Eles já vão ter oposição do inferno. Eles já terão Satanás no encalço deles. Então, por favor, cuide deles, ame e seja uma bênção na vida dos novos convertidos. Segundo desafio, vamos desenvolver aqui na igreja uma mentalidade de cooperação. Os antigos aqui na Bahia têm um ditado muito interessante. Eles dizem assim: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É bíblico isso, irmãos? Não. É chamado de sabedoria dos antigos, mas não é bíblico. Ao contrário, a Bíblia diz assim: de graça recebestes, de graça dai. Está falando de cooperação. Quanto nós estamos prontos a abrir mão daquilo que poderia ser o nosso direito pessoal para ajudar os outros, para servir aos outros, para ceder espaço para os outros? Quanto nós estamos dispostos? Cooperação hoje é um desafio imposto a nós, Igreja Metropolitana, diante do crescimento extraordinário desta igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas é necessário desenvolvermos a mentalidade de cooperação. Onde eu posso cooperar? Onde eu posso cooperar? Eu não quero apenas destacar o que está errado. Eu não quero ver o que está errado só. Eu quero reforçar as equipes, eu quero ajudar os voluntários. Existem centenas e centenas de voluntários trabalhando nesta igreja, e eles às vezes estão dando sangue. Algumas vezes eu tenho brigado com eles, falado: gente, vocês não podem estar num plantão 4 domingos por mês. Vocês têm que vir participar do culto, da comunhão, da ceia. E eles dizem: pastor, como? A nossa equipe está esvaziada. Nós precisamos de gente cooperando. Precisamos de gente colada com a gente. Cooperação. Outra coisa, nós temos uma deficiência muito grande de espaço aqui, irmãos. Estamos construindo, estamos ampliando, mas estamos ampliando, e louvado seja Deus, continua apertado. Agora ouça o que eu vou lhe dizer. Pode não haver espaço físico aqui na igreja, mas tem que haver espaço no nosso coração. Pode estar tudo apertado aqui dentro, mas tem que haver espaço no coração. Nosso coração tem que ser dilatado. Paulo fala isso, eu acho interessante essa expressão, quando ele escreve aos irmãos de Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, esse é um texto magnífico, quase nunca destacado por cristãos, mas um texto que chama bastante a minha atenção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Verso 11. Paulo diz assim aos irmãos lá de Corinto: nós falamos abertamente a vocês, coríntios, nós lhe abrimos, nós dilatamos o nosso coração,
Nosso coração inchou por vocês, abriu espaço para vocês. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Paulo reclama. Nós estamos abrindo o coração para vocês, mas vocês não estão abrindo o coração de vocês para outros. E aí ele diz no verso 13: numa justa compensação, falo como meus filhos, façam o quê? Dilatem também o teu coração, abram também o seu coração. Você está dilatado, seu coração está dilatado para ajudar outros, sim ou não? Responda diante de Deus. Terceira orientação que eu quero dar, irmãos, tem a ver com a expansão da igreja, com esse momento que nós estamos vivendo. Deus me deu o privilégio de pregar, antes de ontem à noite, na sexta-feira à noite, na abertura do congresso de jovens da Igreja Batista da Vila Gerte, em São Caetano do Sul, a minha ex-igreja, minha igreja de infância, a igreja que eu tanto amo, irmãos queridos, amados, e Deus me deu o privilégio de ir lá. Fiquei olhando para aquela igreja, uma igreja grande, e pensando quantas pessoas já passaram por ali, quantas vidas foram alcançadas, quantos ministérios nasceram ali, quantas igrejas novas nasceram naquele ambiente, naquele lugar. Mas quão difícil é gerir uma igreja à medida que ela vai crescendo, e ela vai se expandindo, e a gente vai tendo que usar criatividade, entender qual é o próximo passo, tentar antecipar, ainda que a gente não enxergue o que vai acontecer depois de nós. Eu conheço muitas igrejas que não estão crescendo, estão estagnadas, não estão indo para lado nenhum, e Deus tem nos abençoado aqui. Eu estou cada dia mais ciente, Deus está fazendo um milagre aqui na metropolitana, mas isso aumenta a nossa responsabilidade, e nós devemos pensar o que vamos fazer. Então nós temos o desafio de encontrar espaço para acomodar os irmãos. Às vezes, irmãos, a gente não tem noção do que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos em fase de construção. Eu diria que a igreja, enquanto membros, nós sofremos, mas não tanto como outras igrejas. Quando eu participava da Vila Gerte, eu era novo, era garoto ainda, lá em São Caetano, e nós construímos aquele templo na época, é um templo grande. Eu lembro que a gente se reuniu, não tinha reboco nas paredes, não tinha lugar para ninguém sentar, não tinha som direito, não tinha nada, era tudo ali no meio da obra, como fizemos aqui no início, no começo da obra. De alguns anos para cá, a gente tem se cercado de cuidados. Por exemplo, você vê esse tapume aí atrás, esse tapume alto, os irmãos não têm ideia do que tem por trás disso. Eu tenho subido lá quase todos os dias para ir ver os trabalhadores. Você não tem ideia do tanto de ferro que tem ali, do tanto de estrutura que tem ali. Mas o que a gente fez? A gente tapou, a gente fechou para ficar mais confortável aqui dentro, para isolar os irmãos da poeira, da sujeira, e dos perigos de uma construção de ponta de ferro e essas coisas. Então, quando o departamento de engenharia chegou para mim e falou: pastor, nós vamos invadir o templo agora, eu disse: o que significa? Eles disseram: nós vamos ter que isolar a área, mais ou menos 5, 6 metros de lá para cá, isolar a área. Eu disse: irmãos, não é possível, não vamos isolar. Sabe por quê? Porque embaixo daquela área cabem ali mais de 100, 150 pessoas. E se a gente isolar a área, nós vamos jogar as pessoas para fora. Então vamos tentar dar um jeito de construir sem jogar os irmãos para fora. E houve um esforço redobrado da diretoria, da liderança, do departamento de obras, para pensar como fazer isso. Porque quando você cria uma estrutura gigante, e você tem o chão livre, você enche de ponta de pau, você enche de escoras, de andaimes, e você fecha tudo pelo meio do caminho e trabalha em cima. Mas quando você tem que fazer uma plataforma, e depois trabalhar por cima da plataforma, é mais complicado. Ouça o que eu vou dizer para os irmãos. Eu posso dizer isso com toda a minha liberdade, com a liberdade de quem ama essa igreja e tem dado a vida por ela. Nós precisamos terminar essa obra o mais rápido possível, irmãos. Precisamos nos unir em torno dessa obra e estabelecermos um objetivo de fé diante de Deus. Dia 31 de dezembro deste ano, nós vamos estar com essa estrutura toda pronta. É um desafio ou não é? É um desafio. Nós estamos caminhando sem apertar a igreja. Você não tem me visto falar aqui sobre oferta, sobre dinheiro, você não tem me visto falar, e às vezes a gente vai acomodando, está confortável, está tranquilo, a gente não está comendo poeira, então a gente vai levando.
Mas segundo o departamento de obras da igreja, nós precisamos, para poder acelerar isso e terminar isso tudo, nós temos que fazer vários contratos agora, estamos contratando empresas de fora. Tem uma viga que vai daquele lado para aquele, sem coluna nenhuma embaixo, que é uma viga especial feita por uma empresa. Tem andaimes, só de andaimes e escoras, para poder manter isso aí, nós estamos gastando mais de 11 mil reais por mês. Nós precisamos, irmãos, levantar mensalmente, daqui até dezembro, mensalmente, 162 mil reais para a construção. Temos levantado em torno de 20, 23, 27, no máximo isso por mês, para a obra, específica para a obra. E nós temos que levantar 162 mil por mês, daqui até dezembro. Então eu vou perguntar de novo, nós vamos terminar essa obra até 31 de dezembro, irmãos? Quantos aqui vão dizer assim, eu vou cooperar com isso? Quantos vão dizer assim, eu vou cooperar, eu vou me unir? O que é que precisa fazer? Eu vou estabelecer um objetivo na minha vida, na minha experiência, vou juntar minha família, vamos dar uma oferta sacrificial, de fé, vamos unir a nossa família, e vamos fazer isso por 4 meses consecutivos, e se Deus quiser, 31 de dezembro, vamos fazer um culto aqui, adorando ao Senhor, por vencer mais uma etapa. É um desafio, irmãos, é o desafio da cooperação, da expansão, do cuidado. Mas pastor, não vai ser suficiente, eu sei, nós ainda não temos salas, estamos aqui tentando negociar com uma escola aqui embaixo, e com alguns outros imóveis aqui perto, para ver se nós conseguimos alugar mais espaço para a escola bíblica, e dar andamento, para tentar diminuir as filas dos corredores e tudo mais. Estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando num projeto de descentralização, fortalecendo as extensões na cidade, enfim, estamos trabalhando nesses projetos, e vamos continuar caminhando na direção deles. A coisa mais importante é dizer assim, eu sou um cooperador dessa obra. Você pode dizer isso? Amém. Quem pode dizer isso? Amém. Então diga comigo, eu sou um cooperador desta obra. Deus pode contar comigo, pode dizer isso? Pronto, diga isso diante do Senhor. Reúna a sua família, ore por isso, ore pela igreja, nos ajude, para que a gente possa avançar e vencer mais essa etapa e passar para as próximas que Deus tem nos orientado. Amém, irmãos? Amém mesmo? A última pergunta que eu faço, nós vamos chamar a equipe de adoração, vamos chamar os pastores aqui, vamos servir a ceia do Senhor. A última pergunta que eu faço é, todos aqui estão participando de escola bíblica dominical? Você se preocupa? A escola bíblica é uma prioridade na sua vida, na sua experiência? Você tem uma classe de ensino bíblico? Qual é a sua classe? Você tem ido para ela? Você abandonou pelo meio do caminho? Estamos estudando mordomia na escola bíblica dominical, mordomia do tempo, mordomia das oportunidades, mordomia do corpo físico, mordomia dos nossos recursos. Estamos trabalhando nessa direção. Você está lá presente ou está perdendo este banquete espiritual? Segunda pergunta que eu faço, nós estamos, cadê os líderes que vão ajudar a servir a ceia? Por favor, os líderes, vão subir aqui também, irmãos. Estamos participando dos pequenos grupos? Você faz parte de um pequeno grupo. Ontem nós perguntamos entre os batizados, quantos deles não estão ainda participando de grupos pequenos, e mais ou menos 40% deste grupo de 56 pessoas levantou a mão, dizendo que ainda não sabem para que grupo vão. Eles precisam ser convidados a integrarem os grupos que estão próximos das casas deles, para que uma vez por semana estejam juntos com os irmãos, orando, intercedendo, meditando, apoiando, tendo comunhão, pastoreando, abençoando uns a vida dos outros. Então descubra quem eles são, descubra, procure o ministério de membros da igreja. Você que é líder de grupo pequeno, procure o ministério de membros, pergunte, pastor, irmã Lilian, pastor Hélio, quem é que está sem grupo pequeno, que foi batizado agora? Vão lá convidar essa pessoa, chamem ela. E se você foi batizado, procure saber também quem é, não fique esperando que chegue a você. Vá até a secretaria da igreja, procure o ministério de membros, de integração, e fale, olha, eu quero participar, qual que é o meu grupo? E olha, irmãos, se alguém ligar no seu grupo e disser assim, tem um novo convertido perto de vocês, que quer ir para o grupo de vocês, o que vocês vão fazer? Ah não, pastor, vai quebrar a nossa comunhão. É isso que vai fazer?
Pelo amor de Deus. Jesus faria isso conosco? Não. De graça recebestes, de graça dai. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar neste instante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão, beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. A ceia é um momento sagrado, é um momento especial, a ceia é um momento de reflexão, a ceia é um momento de examinarmos o nosso coração na presença de Deus, de confessarmos os nossos pecados, de admitirmos diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas limitações, de restaurarmos nossa comunhão com Deus, lembrando o sacrifício de Jesus, lembrando o seu corpo ferido na cruz do Calvário, lembrando que o seu sangue foi derramado a favor dos nossos pecados e que ali na cruz do Calvário Ele venceu a morte por nós, Ele venceu o inferno por nós, Ele venceu os nossos pecados. João diz: filhinhos, graças a Deus, porque os vossos pecados foram perdoados. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque os vossos pecados foram perdoados. Então vamos nesse instante celebrar na presença do Senhor, ao tomarmos na nossa mão o pão, simbolizando o corpo de Cristo, o vinho representando o seu sangue, relembrar que Jesus esteve neste mundo por meio do seu próprio corpo físico, sofrendo o nosso castigo e a nossa dor. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Coloque seu coração diante do Senhor hoje, clame por sua misericórdia. Aonde você tem que dar um passo atrás na sua vida? Onde você tem que ser um pouco mais humilde? Dentro de casa, no trabalho, na rua, no trânsito? Onde você tem que parar de mentir, de ser desonesto? Onde você tem que ser mais flexível e menos duro? Confesse ao Senhor, confesse seus pecados ao Senhor, e vamos participar da mesa do Senhor dignamente. Vamos celebrar. Você não pode dizer aí para você: eu não vou participar da ceia hoje porque não estou preparado para isso. Isso não existe. A Bíblia diz: prepare-se. A Bíblia diz: confesse, trate. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então a ceia não é para ser pulada, sublimada. A ceia é para ser enfrentada, como nós temos que enfrentar o nosso próprio coração. Essa é a nossa responsabilidade. Então, nesse momento de contrição, aqueles que são batizados, estão em comunhão com o Senhor, confessam seus pecados, estão prontos a servir a Deus, em comunhão com a igreja do Senhor, amando a igreja do Senhor, dispostos a cooperar com a igreja do Senhor. Esses vão ficar de pé para receber o primeiro elemento da ceia do Senhor, que é o pão, simbolizando o corpo de Cristo Jesus. Todos que vão participar ficarão de pé nesse momento.
mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais. Pelo sangue que derramou na cruz, o pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Uma de cruz me salvaste, derramaste ali seu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo seu sacrifício, pelo primeiro elemento, dando a Ele graças por tudo quanto Ele fez por nós aqui naquela cruz. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, ainda que vivêssemos milhões e milhões de anos, Senhor, não conseguiríamos de alguma forma, Senhor, retribuir o teu grande amor, teu grande sacrifício naquela cruz. Recebe a nossa gratidão, Senhor, recebe o nosso tributo, e que ao participarmos, Senhor, deste momento, o nosso coração esteja todo ele em contrição, em submissão ao Senhor, ó Deus, e exalando gratidão e exalando adoração ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, pelo pão da vida, pelo pão vivo que desceu do céu, ó Deus, e descedenta a fome, a sede de todos quantos se submetem ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos que vão participar se coloquem em pé e podem administrar o primeiro elemento, em nome de Jesus, amém. Os irmãos que vão participar vão ficar em pé, esperando a distribuição do segundo elemento.
Nesse momento eu convido todos aqueles que irão participar do segundo elemento para que se coloquem de pé. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E de semelhante modo também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Baixe a sua fronte. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado, bendito seja o teu santo nome, Senhor. O nosso coração se alegra na tua presença, Senhor, porque nessa manhã nós celebramos o teu sacrifício, o teu sangue investido na cruz por cada um de nós, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor nos ama, Senhor Deus, todos como se fossem em um como se fossem, Deus, todos. E Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, Deus, pela unidade no meio da tua igreja, Pai. Clamamos ao Senhor, Deus, pela unidade no meio do teu povo, Senhor. Porque dessa forma, Deus, assim como nos ensina a tua palavra, Deus, faremos o teu nome conhecido, Pai, por meio da unidade que é entre nós. Por isso, Deus, adoramos ao Senhor, celebramos ao Senhor, ó Deus, pelo seu sacrifício por nós, por cada um de nós vestido na cruz. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Vamos tomar todos, em nome de Jesus. Podemos assentar. Queridos irmãos, nesse momento eu peço aos irmãos que, com uma oração silenciosa, nós estaremos nos despedindo e iremos todos depois das nossas classes em nome de Jesus, com um tempo de oração silenciosa, com gratidão no coração. Façamos assim, em nome de Jesus.